pessoal, de atenção de todos e todas para que nós possamos começar a nossa assembleia. Pessoal, eu pedi então silêncio para nós podermos começar a Assembleia Geral. Tem bastante lugar aí ainda, o pessoal sentar, para nós possamos nos escutar uns aos outros. Primeira Assembleia Geral de 2015, que tem como pautas a retomada, né, a discussão a respeito da nossa mobilização, né, sobretudo a campanha salarial da nossa categoria, e também como parte da pauta da Assembleia, né, requerimentos que foram apresentados ainda em 2014 a respeito de instalações de comissão de ética em face de alguns colegas, e que naquela oportunidade se deliberou por apreciá-los em uma Assembleia após o processo de mobilização. Nós estamos num intervalo, né, de fato foi encerrado, por assim dizer, a mobilização do ano passado, então o momento de avaliar, de acordo com a deliberação da Assembleia ainda em 2014, é agora, né, antes que nós eventualmente entremos aí num novo processo de luta da categoria, que é o que a gente tem a discutir hoje, inclusive. Nós realizamos na parte da manhã um Conselho Geral, que é a instância que reúne a direção do sindicato e os diretores de base, também eleitos em cada local de trabalho, onde nós discutimos, foi apresentada a pesquisa de saúde, que na sequência aí, em breve, vai estar sendo aplicada pela assessoria de saúde, pela direção do sindicato, né, percorrendo todos os locais de trabalho da capital e do interior. Realizamos também o debate a respeito do aproveitamento da sede do Cristal. Nosso sindicato possui uma sede no bairro Cristal, que atualmente está ocupada, né, por uma OCIP, o CIP Guaí, que desenvolve um trabalho naquele imóvel, né, o quilombo do Supapo, e onde foi deliberado por maioria que se concedeu um prazo até 2016 e que vai ser feita nova avaliação no primeiro Conselho Geral do ano que vem, sendo que até lá, em cada Conselho Geral vai ser feito, né, também avaliação a respeito da situação do imóvel e a busca de alternativas que possam viabilizar o aproveitamento por parte do sindicato da categoria. Então, sim. Por favor. Para a mesa. A mobilização tem muita questão específica, tá certo? Teve resoluções do Congresso que não foram implementadas. Eu queria... Pode ser no ponto. Pode ser no ponto? O que é exatamente que tu está falando? Por exemplo, a campanha contra o golpe. Tá, não, no ponto. Entra no debate, não vejo óbice. É? Sim, pode. Eu acho, não. No princípio, eu acho que está no debate, assim. Acho que é eixo secundário, mas minha opinião. Me diz uma coisa que tu acha que vale a pena consultar ou tu resolve assim, primeiro o específico é a questão geral. Se tu quer consultar, consulta. Eu acho que não tem que abrir outro ponto. Mas se tu insistir, mas não sei o que a mesa acha. Tá. Então eu consulto mesmo. Pessoal, assim, só o José Laguercio tem uma questão de ordem a apresentar, que ele quer incluir um ponto na pauta, né, que é a campanha contra... Luta contra o golpe. Não, calma, não abriu para defesa, não precisa. Por enquanto, né? Se precisar, aí vai um abrir.
Tá, ô Logueres, vamos fazer o seguinte. O colega tem 1 minuto para apresentar a questão de ordem e a gente passa. Olha, companheiros, é muito fácil. A instância maior da nossa categoria decidiu sabiamente, se antecipando a todos, em novembro, no início de novembro, uma campanha pela legalidade, contra o golpe. Decidiu também por reforma política, garantia política das cotas raciais. Esta resolução congressual não foi nem notificada à categoria. Então, eu acho que tinha que ter um segundo ponto, porque uma coisa é questão específica, outra coisa é questão geral, em que a categoria, em que se discutisse como aplicar as resoluções do Congresso. Uma delas já se aplicou, que era o plebiscito. E as outras? E a mais importante de todas, no meu modo de ver, era a campanha em novas bases pela legalidade constitucional. Contra o golpe, dizia. Golpe nunca mais. Esse era o título. Essa é a resolução de Congresso que todos nós, Assembleia e Diretoria, somos obrigados a... Só apresentando, Roberto. É isso. Então, obrigado. eu peço que tenha um segundo ponto, que seja como tratar essa campanha imediatamente, porque ela está muito mais urgente do que nunca. Está apresentada a questão de ordem. Na verdade, a Assembleia já tem 2 pontos de pauta e, salvo o melhor juízo, a Assembleia não tem que ser convocada com pauta específica, né? Foi convocada com pauta específica, não há como incluir um item na pauta durante a Assembleia, salvo se não houver problema. Não, as pessoas podem fazer as intervenções que eu acho que vai ter avaliações de conjuntura no ponto de mobilização. Aí o colega pode defender os eixos. Agora não vamos incluir um outro item de pauta agora. Não pode. A Assembleia foi convocada. A Assembleia define para os que estão aqui. A categoria que não está aqui foi convocada para uma pauta. Quem convoca a Assembleia é a direção. Portanto, você não discute a pauta com a categoria para convocar a Assembleia. A Assembleia é convocada com pauta específica. Ela não pode ser... Tem que ter prévia divulgação. Tem cópia do estatuto aí? Pega lá rápido. Não... Não, pessoal. Ela é soberana para decidir sobre tudo aquilo que consta em sua pauta. Mobilização. Estou falando de aplicações de resoluções de Congresso. Não vai ter que ter desdobrado o primeiro ponto. Mobilização sem aplicar as resoluções do teu Congresso. Não, ponto de vista, Logueres. Perfeito. Já foi exposto, inclusive. Não, pessoal, é dispositivo estatutário. A Assembleia foi convocada. O colega, me parece, inclusive, que não há prejuízo de que, especificamente sobre a conjuntura, ele faça avaliação no ponto de mobilização. É que tem questão de encaminhamento. É que teve a confusão de encaminhamento. Exatamente. Tem coisas que já foram deliberadas. Segundo... Sim. Ok. Então, eu pedi só para o colega buscar ali a cópia do estatuto. Veremos, Sérgio. Rapidinho. Há algum obstáculo que a gente discuta o eixo no item de mobilização? Se confunde, não se esclarece bem as proposições do Congresso, porque fica bolado. E o Congresso autoriza o ministro na campanha. A campanha tem que discutir espaço. Então tem que ser, por lógica, no segundo ponto. Tá bem. Não, era uma pergunta simples, Roberto. Entendi já. A Assembleia não pode rediscutir o que é desse. Bem, ok, pessoal. A Adri está vindo ali.
Só um esclarecimento também, o sindicato participou de um ato público realizado no dia 12, que tinha dentre os seus eixos a luta contra qualquer golpe a ser aplicado. Portanto, sim, faz parte dos eixos defendidos pela direção. Artigo. Mobilização. Foi a proposta que eu fiz, não foi aceita. Não fala que é mobilização PL nada, só diz mobilização. Então, na verdade, isso tem que tratar uma questão e também tirar desse ponto da luta dele. Foi a proposta que eu fiz. Foi a proposta que eu fiz. Não, vou ler o estatuto. Os colegas, alguns inclusive, creio que já deviam conhecê-lo. Artigo 74. Salvo regulamentação diversa e específica, a convocação das Assembleias Gerais far-se-á através de divulgação prévia no boletim do sindicato, ordinário ou extraordinário. Evidentemente que isso... Sim. Companheiros, por favor. Bom, foi feita uma proposta anteriormente que o colega Zé... Pessoal, por favor. Foi feita uma proposta de que nós pudéssemos discutir no item 1 mobilização, vai ter avaliações naturais de conjuntura, o Zé está propondo também a mesma coisa. Mobilização, está aberto. Sim, me parece que eixos de mobilização podem ser... Pode ser? Ok, então. Então, dando início ao ponto de mobilização, informes breves. Nós, como todos sabem, né, a nossa categoria permanece ainda sem Alô. Permanece com a pendência da questão salarial, a luta pela aprovação hoje do PL 7920, está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e que foi encerrado o ano de 2014 sem a sua aprovação. Por outro lado, aprovados projetos que reajustaram subsídio da magistratura, de parlamentares, procuradores e da Presidência da República. Em que pese ainda não votado até o momento, né, o orçamento, o que abre aí uma janela para que possa ser incluído no orçamento de 2015 os valores referentes ao PL 7920. Dando início aí à luta, que de fato não se encerrou em 2014, no ano de 2015 o sindicato já realizou, pessoal, reuniões com as administrações de TRT, TRE, TRF e Superior Tribunal Militar, inclusive, né, ou seja, os 4 segmentos e tribunais contemplados na nossa categoria aqui no Estado, para apresentar a pauta de reivindicações e cobrar o empenho das administrações em torno das pautas da categoria, sobretudo a questão salarial que ainda está pendente. Né, para além disso, né, há uma participação dando seguimento à atuação do ano passado no Fórum Gaúcho dos Servidores Públicos Federais e no Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais também. Né, nós participamos e organizamos, a partir do Fórum do Rio Grande do Sul de Servidores, do lançamento da campanha salarial no último dia 25 de fevereiro. Foi realizado com uma reunião ampliada no Sindisprev, outro sindicato que compõe o fórum, junto com o Sintrajuf e outras entidades. E também, como um dos encaminhamentos daquele espaço, né, houve a participação nesse ato público, que eu referi há pouco, no dia 12 de março, né, construído com a maioria dos sindicatos que compõem o Fórum de Servidores Federais, outras entidades, o ato denominado ato classista independente, né, contra os ataques de Dilma, Sartori, Fortunati, né, contra a direita também,
dialogando com a preocupação do Laguerce, inclusive, e que compõe parte do calendário que nós temos aprovado nas instâncias do funcionalismo federal. Tem ainda encaminhamentos da Plenária Nacional dos Servidores Federais, que prevê uma jornada de lutas no mês de abril. E nós temos aí como uma data também significativa, a título de informe, que no dia 20 haverá a primeira reunião das entidades servidores com o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, convocada por ele a partir da pauta de reivindicações dos servidores. Então, creio que, assim, são esses basicamente os informes que nós temos. Sabemos também que amanhã reúne-se a executiva da federação, pode encaminhar também um calendário de atividades para que os sindicatos possam estar avaliando. Mas até o momento é isso que nós temos de atividades realizadas e calendários aprovados nas instâncias das quais o sindicato e a categoria participa. Então a ideia é que nós possamos abrir para intervenções em torno da pauta mobilização, abrangendo aí tudo que se inclua dentro do ponto, com 3 minutos de tempo, como de costume. Pode ser? Pode. Primeiro inscrito, Rui. Pedi pro... Pedi... Quem quer nada? Quem é nada? Tá, o André está anotando o controle do tempo. Tem cronômetro? Tá, Boa tarde a todas e a todos. Eu queria ler aqui uma carta para vocês. Eu vou começar lendo a carta e depois eu explico a que ela se refere. Prezado senhor, em resposta à sua carta de 5/12/2014, dirigida à presidenta Dilma Rousseff, informamos que ela lamenta não poder atender seu pedido, pois o assunto referente a reajuste na remuneração é de competência do Poder Judiciário. Conforme determina a Constituição, o chefe do Executivo não pode intervir nas questões de outro poder. Contamos com a sua compreensão. Cordialmente, Cláudio Soares Rocha, diretor do Gabinete Pessoal da Presidenta da República. Essa é uma carta que foi dirigida a um colega nosso, aposentado do TRT da 3ª Região, em resposta a uma carta que ele encaminhou para o gabinete da presidente Dilma. Ele cobrava da presidente o fato de ter sido cortado do orçamento aquela provisão de verbas que poderia nos salvar do abismo salarial que a gente vive hoje. É uma carta que vem com uma boa dose de cinismo, uma boa dose de falta de ética, uma boa dose de falta de vergonha na cara, eu poderia dizer. Só visto controla o tempo. Nós somos uma categoria que está há 9 anos sob arrojo salarial. Nós tivemos por 3 anos, e este ano não deixou de ser a situação. Por 3 anos nós tivemos uma parcela de remuneração reajustada. Hoje nós temos uma gage de 90% sobre o vencimento básico. Mas isso não chega nem perto da inflação acumulada no período em que nós recebemos esses reajustes. Quem dirá para recuperar o restante das perdas? Eu poderia falar muito sobre a conjuntura política que o país está vivendo. Acho muito ruim que a indignação contra o governo, contra a corrupção que assola o governo, e que não assola, eu preciso fazer justiça, não assola apenas o governo Lula, apenas o governo Dilma, mas que vem de vários governos, e infelizmente é uma prática que não foi rompida e que nós esperávamos. Eu gostaria de respeito à minha fala e restituição do tempo, por favor. Eu acho que todos têm interesse em ouvir o que eu tenho para falar. E não rompeu, é verdade, mas é uma pena que hoje sejam os setores mais retrógrados a capitalizar a indignação contra esse governo, porque infelizmente hoje nós não podemos estar unidos dentro daqueles que se dizem de esquerda para lutar contra os desmandos desse governo contra a classe trabalhadora. Mas é preciso que a nossa categoria se mova.
E para nos mover, é preciso remobilizar a categoria, retomar o espírito de luta, retomar a esperança de que nós podemos sim vencer esse governo e conseguir um reajuste para a categoria e para o conjunto do funcionalismo. Nenhum governo é imbatível. Nenhum governo é imbatível. Nós precisamos de uma grande greve. Por isso o sindicato atua em duas frentes hoje, para concluir, peço apenas uma pequena tolerância, em duas frentes. Na luta unificada dos federais, porque é na unidade da classe trabalhadora que nós temos a alternativa para vencer, e também sem deixar de abrir mão das perdas salariais que a nossa categoria tem, porque a luta unificada pede um reajuste inferior, é verdade, porque hoje nós somos campeões de perda salarial, é impossível unificar com o nosso índice. Mas então, nós não podemos abrir mão das nossas perdas. Proponho, desde já, uma paralisação de 2 horas no dia 31 de março, para marcar o início da mobilização na nossa categoria nesse ano, que seja um dia de luta. São Paulo está propondo, a federação vai avaliar amanhã, que vá ou não ser um dia nacional de luta do Judiciário Federal. Acho que é um bom pontapé inicial para a mobilização nesse ano. O Sintrajuf permanece presente em Brasília nas últimas semanas para lutar pelo 7920, para articular a luta nacional. Colega ali, ó. Só uma questão de ordem, José Loguerson. Perdão. Podia deixar o tempo rolando para a gente ter ideia de cada um que pediu um pouquinho a mais de tempo, para a gente ter ideia do que está... O tempo são 3 minutos, né, colega? Fabrício Loguerson. Isso não é exatamente uma questão de ordem, mas, assim, pedir para... Esse microfone não está funcionando. Agora tá. Vê aí, testa. Alô? 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 Não? Oi? Quem é o próximo? Vê se tu não perdeu ninguém, só, por enquanto, quem tá. Os próximos inscritos, Loguércio, Paulo Guadanin, Luiz Carlos, Paulinho, Fabrício e Carline. Mais alguém escapou? Nelbo. Nelbo. Pela ordem. Cristiano. O Guadanin pai, né? Cristiano. Quem mais aqui? Nayara e... Nayara, Zé. Mais alguém? Cláudio e Luiz Guadanin. Já tinha colocado. Walter. Quem? Walter. Só testa o microfone do não. Alô? Alô? Um pouco baixo o microfone da Adri. Então, Próximos, Loguércio e depois Paulo Guadanin. Meus amigos, eu vou ter que em 3 minutos, vai ficar muito difícil. Ainda bem que eu estou protegido por uma resolução consensual, uma resolução de um congresso da categoria, que eu tenho certeza que nenhum aqui se disporia a violar. Não foi encaminhada a resolução. A resolução é clara. Eu peço que seja distribuída, publicada no TILIG, 3 vezes agora, para ficar claro, porque esses argumentos foram retirados da formação da opinião da categoria, o que é uma ajuda voluntária ou involuntária que sabota a resolução congressual. Por isso que quando eu vejo comissão de ética tem que ser para tratar dos assuntos importantes. O que está em jogo, meus amigos, é o golpe, sim. Quem patrocina? O governo dos Estados Unidos, por causa do BRICS e do pré-sal. As empresas norte-americanas de petróleo. O COC por trás. Essas redes antissociais que a gente denunciava está aqui. Quem é que financia o Vem Pra Rua? Ambev. Quem financia o Brasil Livre? O COC, que só tem 115 bilhões de dólares e é dono, é lógico, de uma grande empresa norte-americana. Quanto a Getúlio, quanto a Janto, foi a mesma coisa. A Globo sempre foi contra a Petrobras. Quem fica do lado da Globo, da Folha de São Paulo e do Estadão é para ajudar a golpista, para desinformar a população. Agora, muito bem, se dá um golpe numa presidente recém-eleita, com o quê? Com impeachment? Corruptos sempre foram eles. Por que o Ministério Público até agora não tem uma ação contra esse monopólio da mídia, que é proibido pela Constituição? A mídia que sempre detestou qualquer aumento de salário para nós, porque é gasto.
Mas como concessão pública, deviam dizer também os seus salários. Eu proponho o seguinte, meus amigos, já que a diretoria não encaminhou a resolução, eu proponho que essa Assembleia, pode ser com a participação dos diretores, faça uma comissão para dar início imediatamente à campanha da legalidade contra o golpe, aprovada em Congresso. Eu espero que essa comissão, e tenho certeza que muitos que assinaram aquela moção, estão dispostos a desmascarar para o conjunto da categoria os intentos golpistas, quem está por trás, o que é que eles almejam. Vocês acham que vai ser melhor para o país? Fabrício, as tuas filhas vão ter dinheiro do pré-sal para a educação ou para a saúde? É vocês atentarem contra vocês o golpe agora, contra os parentes de vocês, é atentar contra o Brasil. E não se pode, nesse meio tempo, ficar no nem-nem. Somos contra esse e contra aqueles. Colega. E se assumir o lado da direita, posando de esquerda. Colegas, só pedir para a Adri ler aqui a proposta que a gente possa encerrar em seguida. Né? Nós temos ao todo já 15 inscritos, né, no caso mais 13 pessoas. Eu vou só confirmar aqui para ver se, porventura, todos, a gente não perdeu nenhuma inscrição. Rui Loguercio, já falaram. Próximo, Paulo Guadanin, Luiz Carlos, Paulinho, Fabrício, Carline, Nelbo, Cristiano, Luiz Guadanin, Nayara, Zé, Cláudio, Walter e Ivan. Andréas, quem mais lá no fundo? Maradona, mais alguém? Marcos? A gente vai, ideia que nós, quem mais? Ninguém mais? Vamos encerrar. Fagner. Encerradas as inscrições. Próximo, Paulo Guadanin, depois Luiz Carlos. Bom, eu acho que eu lamento muito quando o colega vem aqui e fala não podemos estar unidos nesta hora, porque daí a conclusão é o que falaram também, né? Outro colega falou, uma pena, a direita está capitaneando, é a culpa do governo mesmo, com certeza, está ajudando a direita, mas uma pena a direita está tomando conta das mobilizações, né? Acho que essa passividade é que vai estar nos levando para o buraco, pessoal, porque quem não escolhe lado está escolhendo lado, né? Na Alemanha, quando Hitler estava despontando, desculpa aqui a chatice de historiador, né, mas quando Hitler estava despontando, Trotsky defendeu claramente que os comunistas tinham que fazer aliança com os sociais-democratas. Não tinham que impor em condições aos sociais-democratas. Os comunistas tinham que se aliar com os sociais-democratas para impedir a tomada do poder pelo Hitler. Né? Mas teve os companheiros na época, né? O Stalin disse, não, o social-fascismo, a social-democracia é pior que o nazismo. Bom, muita gente morreu por causa desse sectarismo de não ver quem era o inimigo da classe, quem era o inimigo dos trabalhadores naquela época. Acho que os companheiros têm que ler mais o camarada Trotsky. Então, qual é a forma de fazer a luta hoje? A forma de fazer a luta foi a forma do dia 13, lutando contra as medidas que o governo está fazendo, que são as medidas que estão dando mais força ainda para a direita, que estão atacando a base social que pode sustentar o governo. É no dia 13 que está sendo defendido contra o golpe, contra o retorno dos reacionários, que querem entregar a Petrobras para os grupos estrangeiros, que querem entregar o nosso país. O dia 13 era isso, era a defesa da própria nação brasileira, como falou aqui o Loguercio. É assim, era onde estava a classe trabalhadora unida para fazer a sua luta.
Então, meus companheiros, me desculpa, mas como disse o PCO, Partido da Causa Operária, que a gente vê, não, se tinha escolha assim, era entre o dia 12, aqui no caso, dia 13 no país, ou o dia 15. Porque por mais que tenha gente inocente lá no dia 15, a gente sabe que quem está chamando é a Zero Hora, é a Globo, são os grupos fascistas, e com esses nós não temos interesse algum em conjunto. Mas a direção aqui, a gente sabe, tem problema, sim, tem problema, porque o acordo com a direita é que impede, né, o acordo com a direita que sustenta a direção do sindicato é que impede eles de lutar contra o golpe, porque tem medo de perder a sua base na categoria. Por isso, companheiro, o convite que eu faço para vocês da direção é o contrário que vocês estão fazendo para concluir, mas que vocês vão na base para disputar por um programa que não seja o programa da Zero Hora, que não seja o programa da Globo, que tenha coragem de ir na sua própria base social ali e dizer que nós não vamos aceitar o golpe. Sim, companheiros, vocês vão perder muito voto aqui do judiciário com isso, mas vocês vão estar fazendo a coisa certa. Próximo é Luiz Carlos e depois o Paulinho. Boa tarde a todos os colegas. Eu quero apenas lembrar à direção do nosso sindicato e aos demais colegas que nós, na última eleição aqui para o sindicato, a gente teve a eleição de uma diretoria de oposição, porque a categoria não aguentava mais a forma relapsa com que a direção anterior estava se movendo em relação ao governo federal, né? E a categoria acreditou que poderia mudar. E nós estamos vendo que as coisas não caminham assim, as coisas continuam assim em banho-maria. E já que o assunto de agora é mobilização, eu acho que tem que pedir para a direção para fazer mobilização mesmo. Mobilização de verdade, né? E nós, na condição de servidores federais, nós temos que estar voltados para a pauta dos servidores federais. Nós temos que parar de estar se juntando a servidores estaduais e municipais, porque as demandas deles, embora sejam muitas vezes iguais, idênticas, parecidas, né, mas predomina também interesses partidários, porque o Brasil tem essa forma de coalizão partidária que existe para garantir governos, tanto estaduais como municipais como federais, né, faz com que haja as condições ridículas de partidos que são da base federal, são antagônicos na base estadual. Então, o sindicato perde o rumo, né, e perde o rumo também porque, em vez de fazer a pauta só dos nossos interesses, fica prevalecendo a pauta dos interesses partidários. Isso tem que acabar. O sindicato tem que fazer a luta das nossas demandas, né? Então, por exemplo, assim, quando foi eleito o novo presidente da Câmara Federal, o que nós vimos? Nós vimos uma omissão total de todas as nossas federações e sindicatos. Ninguém foi visitar o homem, ninguém foi visitar o Cunha e pedir para ele pautar, né, o nosso PCS. Ninguém foi lá. Por quê? Porque naquele momento ele parecia que representava alguma oposição ao governo. Parecia, né? E aí, como é que nós vamos incomodar o governo, né? Não dá para incomodar o governo. Então fica assim, as nossas demandas não são pautadas nos momentos certos e com a intensidade correta. É preciso que haja mais intensidade. Olha aqui, 9 anos sem a correção salarial, sem correção de inflação, não há quem aguente, né? Eu acho que nós merecemos mais respeito. E o Rui leu aqui uma carta que é um hino de cinismo, né? Essa carta é um hino de cinismo. E nós temos que se rebelar contra isso, nós temos que não aceitar mais isso. Nós temos, assim, só para lembrar,
para justificar ainda o que eu falei. Aqui no Estado, quando o Lula era presidente e o Marcos Ferro era ministro da Educação, que fez a lei do piso salarial para os professores, né, nós junto, eu junto, fustigando a IEDA para que ela pagasse o piso salarial para os professores do Estado. Né, porque ela não pagava por falta de vontade política. Nós dizíamos. E aí, só para completar, e aí, quando o Tasso veio ser governador, não pagou, e o Sintrajuf não foi, em nenhum momento, né, fazer ato na frente da casa do Tasso, nem do Piratini. Né? Então, veja bem, essa questão de partidárias estarem imiscuídas aqui dentro do sindicato tem que acabar. Nós temos que ter a noção de que sindicato é para defender os nossos interesses e não os partidários. Muito obrigado. Próximo inscrito é o Paulinho, depois o Fabrício. Pedir para os colegas atentarem ao tempo, porque nós temos, sei lá, mais de 18 inscritos, temos outro ponto de pauta, né? Então, às vezes a gente vai ter que ser um pouco rígido, mas é para que respeitar as intervenções que vocês vão seguir também. Bom, pessoal, o que nós estamos discutindo aqui como mobilização, que acho que esse deve ser o nosso foco agora, né? É o que nós temos de mais importante agora, é construir a nossa mobilização. E eu preciso também me reportar algumas outras coisas. Realmente nós estamos vivendo um momento institucional muito delicado. E com relação à questão que a direção da qual eu faço parte foi cobrada sobre se posicionar contra o golpe, essa direção já está posicionada desde o ano passado contra qualquer tentativa golpista, realizando inclusive um painel de 4 noites sobre a descomemoração do golpe civil-militar, com painelistas e com músicos que foram vítimas de censura no regime militar. 4 noites, e eu não vi muitos dos companheiros presentes, né? E outros também, e outros estavam presentes. Então, temos uma posição muito clara antigolpista, e outra coisa que tem que se dizer aqui é da defesa da Petrobras. Nós temos sim que defender uma Petrobras brasileira, uma Petrobras dirigida pelos trabalhadores da Petrobras, e não mais só com política de governo, corrompendo a instituição, corrompendo a empresa. E não pensem que a burguesia internacional está interessada em apurar corruptos. A nacional e a internacional está interessada em punir corruptos. Essa burguesia, essa mídia, está interessada nas reservas técnicas que a Petrobras tem. Está interessada no pré-sal. E é isso que nós temos que defender como brasileiros. Uma empresa brasileira. Entende? Uma empresa brasileira. Com relação à conjuntura, eu acho que várias coisas aconteceram e a gente tem que ter muito cuidado com essas questões de mobilizações. Eu vi muita gente que se coloca como esquerda defendendo o lockout dos caminhoneiros, que não era dos trabalhadores dos caminhões, era das empresas. E por trás deles tinha inclusive deputados denunciados agora para serem investigados. Inclusive o Reis é um dos grandes nomes que está por trás desse lockout. É bom que se esclareça que não tinha greve de caminhoneiro, coisa nenhuma. Que tinha um lockout de empresas, o mesmo processo que derrubou o governo democrático do Salvador Allende no Chile. Então essas coisas a gente tem que dizer. Essas coisas a gente tem que ter muito claras. Com relação à retomada da nossa mobilização, a gente quer propor que no dia 31 de março, pelo signo que ele representa, de defesa da democracia, a gente realize um ato, né, lá na Justiça Federal, começando a nossa mobilização como no ano passado, e que cada prédio no interior construa sua forma de mobilização também com apitaço, ou com, sei lá, uma paralisação também. Com relação ao tempo de paralisação ou não, a gente pode construir esse acordo aqui. Contanto que fique consignado um ato no dia 31 de março, pelo signo que ele representa. Então essa é a nossa proposta também de mobilização. Na sequência, Fabrício, depois Carline.
Boa tarde, colegas. Eu estou acompanhando a discussão e acho que o Paulinho levantou questões muito interessantes aqui. Eu queria acrescentar outras. Nós falamos em mobilização da nossa categoria para defender os interesses da categoria, que é exatamente o que nós temos que fazer. Agora, a nossa categoria não está fora do povo brasileiro. É muita ingenuidade, ou é má fé, ou está também comprado, ou também está junto com a Rede Globo, mas eu prefiro acreditar que é muita ingenuidade, achar que tem alguém nessa campanha toda contra o Brasil querendo investigar a corrupção. Achar que tem alguém na Rede Globo, na Veja, no Estado de São Paulo, né, na Folha de São Paulo, na RBS, preocupado com a corrupção. Nós somos contra a corrupção, nós aqui somos. Todo tipo de corrupção, de agora, de antes, somos contra todo tipo de corrupção. Agora nós temos que analisar. O que está por trás? Quais são os interesses? Como dizia o Brizola, quais são os interesses? É o pré-sal? É o Brasil ter participado junto com a China, com a Índia, com a Rússia, com a África do Sul, da criação dos BRICS? Nós estamos discutindo aqui uma questão de submissão ou soberania. De que lado nós estamos? Nós estamos do lado da submissão? Nós estamos do lado de entregar o pré-sal, de entregar... Olha só, o que eles querem? O que eles querem? A Petrobras, o pré-sal, o BNDES, que financia a infraestrutura do Brasil, as obras. Eles estão querendo a Caixa, que financia a moradia popular, e estão querendo o Banco do Brasil, que financia a agricultura. Nós temos que defender o interesse da nossa categoria, temos, com muita garra, temos que ir para a luta. Agora, eu me preocupo com essa data do dia 31. O que é mesmo que nós vamos fazer no dia 31? Nós vamos estar de que lado? Nós vamos no dia 31 dizer nós somos contra o golpe? Nós queremos a legalidade e a democracia? Porque muita gente morreu lutando pela democracia. Nós agora, os trabalhadores, uma categoria de trabalhadores, vai de alguma maneira dar a ideia, para que seja divulgado em toda a mídia, que os trabalhadores estão contra o governo no dia 31, justamente no dia do golpe de 64. Se nós formos para a rua com faixa em todas as nossas mobilizações, com faixa contra o golpe, pela legalidade, pela democracia, estamos juntos. Agora, se nós formos para a rua no dia 31, para atacar o governo, para atacar Dilma, de que lado nós estamos? Nós temos que defender as nossas reivindicações, que são justas. Agora, em nome de defender as nossas reivindicações, nós vamos estar entregando para o imperialismo, nós vamos estar entregando, ou é muita ingenuidade, ou está comprado. É isso, não tem outra alternativa. É muita ingenuidade achar que agora nós atacamos. Que não foi. Eu fiquei muito indignado, para concluir, que com o nosso dinheiro da categoria, o sindicato, no período eleitoral, na campanha polarizada, Aécio e Dilma, espalhou outdoor por toda a cidade de Porto Alegre, atacando a Dilma. Só faltou pedir voto para o Aécio. Porque atacar a Dilma com outdoor, com faixa, com o nosso dinheiro, no período do segundo turno da eleição, que era Aécio ou Dilma, concluindo, é ingenuidade ou está comprado. Próximo é o Carline e depois o Nelbo. Bem, companheiros, eu quero partir um pouco do trecho da fala do Rui, que eu acho que é científico, de dizer que nós não podemos estar junto com vocês. É científico porque ele é claro, e ele é dito não em qualquer momento, onde a gente tem uma disputa pontual, de uma coisa ali, outra coisa ali. É uma disputa no momento onde existe uma ofensiva enorme no imperialismo sobre o Brasil, aonde os erros do governo Dilma fragilizam o próprio governo, e a Central Única dos Trabalhadores, o Movimento Sem Terra, e milhares de trabalhadores de todo o país, deram uma resposta ontem. Ou não viu quem não consegue enxergar, ou não viu a Veja, talvez. Mas foram milhares de trabalhadores com uma pauta que, diferente do que mente a Veja, o que o Colutas quer enganar, não era uma pauta de apoio a Dilma. Era uma pauta em defesa da democracia, da reforma política, da Constituinte, da defesa da Petrobras. E contra as MPs.
Ou seja, é um recado para Dilma, mas também é um recado para a burguesia. Se quer brigar, nós colocamos as armas na mesa e temos a disposição de brigar. Mas eu estou convencido que a direção do sindicato fez uma escolha. Eu acho que o Fabrício foi muito feliz em lembrar disso. É verdade, Fabrício. E aí eu acho que eles não estão enganados. Não estão enganados. Porque, de um lado, existe uma voracidade, uma disposição que não existe no próprio local de trabalho. Por exemplo, quando os juízes colocaram no prédio da Justiça Federal um elevador de juízes, esses que gritam, falam alto, ficaram de boca calada. De boca calada. Quando o CNJ mandou o tribunal fazer uma comissão para discutir a distribuição dos recursos entre o tribunal e a primeira instância, não escreveram uma linha, porque fazem cobertura política dos tribunais, porque fazem cobertura política dos juízes. Para quê? O Paulo tem razão, para poder manter um acordo que eles construíram com a direita, que não está só na categoria, está dentro do sindicato. Tem diretores do sindicato que defendem fora Dilma, nunca esconderam isso. Só que a direção tenta fazer um mise-en-scène para tentar mostrar o que ela não é. Efetivamente, o que ela é um acordo de direita. E que, na verdade, quem paga é a categoria. Porque essa política desarma a categoria, desarma o sindicato, desarma a federação. Tem disposição de fazer acordo com quem quer que seja, com o único objetivo, destruir a CUT. Não é só no nosso sindicato, no CEPERS é a mesma coisa. Falaram grosso, denunciaram o CEPERS, mas no final da manhã falaram que você está com o Sartori. Queria saber eu para dizer o quê para o Sartori? Se os professores têm sindicato, se todos os trabalhadores têm sindicato. Ou seja, uma ofensiva consciente contra os trabalhadores, contra os sindicatos. E me desculpe, meus companheiros, se vocês sabem ou não sabem, estão a serviço da direita, estão a serviço da reação, estão a serviço do golpe. É essa política que vocês aplicam, meu caro. Por isso, Rui, no Facebook, Rui, os teus colegas te chamam lá do dia 15, porque a direita se identifica em ti, na tua política, na resposta que você dá, na política que você aplica. É por isso que o jornal... Concluindo, colega. É por isso que o jornal que você escreve... Pessoal, vamos respeitar... uma linha sobre a Petrobras. Tempo, Carline. Uma linha sobre a Petrobras, porque tem medo de tomar posição. Tem medo de defender o Brasil. Essa é a sua posição, Rui. Assuma a sua posição. Tempo. Pedir para os colegas manterem o respeito nas intervenções com o plenário. O Rui foi citado, né? O Rui foi citado. O Rui foi citado, inclusive, na intervenção, né? Foi diretamente interpelado na intervenção. Depois tem um requerimento do próprio Rui aqui. Na sequência, Nelbo, depois Cristiano. O que o Fagner falou? Oi. É engraçado a gente vir aqui e falar contra alguma ideologia, sabendo-se que aqui se comportam a maioria delas. Inclusive, estamos numa justiça especializada, que sempre, nesses bancos aí, deram norte para o país. Eu tenho críticas pontuais quanto à administração do sindicato, mas momentos. A luta sempre é móvel, gente. Vocês sabem que eu não sou dessa administração, já fui de uma outra, tive minhas diferenças também. Mas o que se discute aqui é isso. É macho, é fêmea. É preto, é branco. Está certo, está errado. A coisa é tão mais complicada quando tu está numa mesa de administração de um sindicato como o nosso. Principalmente quando temos uma federação omissa para mais de anos. Culpa nossa. Todos nós sabemos que as últimas lutas lá foram feitas por essa classe aqui. Querer achar um culpado dentro da categoria, aí é traidor, aí é isso, aí é aquilo.
é mais complicado. Somos trabalhadores do direito, todos nós. Aí nesses bancos eu vejo pessoas com no mínimo 2 diplomas. As pessoas são assim aí. E nós estamos caminhando dentro daquilo que nos resta. O que nos resta? Um momento, colega. É lutar. E eu acho que o sindicato está fazendo bem, sim. Gente, vamos olhar mais adiante. A gente vai se adaptar àquilo que quer o país. Se amanhã for chamado e o pessoal vai sair na rua, por que vamos falar contra? Vamos ver o que diz a sociedade brasileira. Será que eles são tão inocentes que nós temos que ser papai e mamãe, que eles não sabem seguir o rumo deles? Sabem, sim. Só que, me desculpem os colegas aí, laboradores da política, essa é uma política que a esquerda deu mole, sim, e fez mais um lado do capital do que o lado dos trabalhadores. Perdeu o bonde da história, sim. Tempo, colega. Colegas, cuidem com a ofensa que os senhores vão fazer uns aos outros, porque só interessa realmente a quem é traidor da pátria. E quem é traidor da pátria? Quem pensa diferente? Cuidado. Cristiano e depois Luiz Guadanin. Bem, companheiros, companheiras, nós estamos passando por uma conjuntura, acho que bastante complexa. E por ser complexa, acho que um setor da classe trabalhadora está confuso, acho. E um outro setor, que está expresso nas falas, sabe muito bem o que está fazendo, né? E sabe muito bem a quem está servindo. Eu percebo algumas intervenções no meio da campanha salarial do ano passado faziam parecer que sequer havia governo, como se não houvesse governo. E quero lembrar para alguns aqui que os outdoors, cobrando sim a Dilma, foram circunstancialmente aprovados, estava em período eleitoral, mas foram aprovados em meio a uma campanha salarial, que talvez alguns tenham ignorado, aliás, por amplíssima maioria na Assembleia Geral. Quando se diz que há uma direita fortalecida, e eu tenho acordo com essa avaliação, isso foi dito aqui, mas se o governo só foi citado para ser defendido aqui pela maioria das intervenções. O governo foi citado única e exclusivamente para ser defendido na maioria das intervenções anteriores. Não foi sequer mencionado por alguns os ataques que a classe tem sofrido duríssimos no início do mandato da Dilma. Um governo, aliás, que nomeou um ministério extremamente conservador, que botou um banqueiro para gerir as contas do Estado, que botou a Miss Motosserra para gerenciar o Ministério do Desenvolvimento da Agricultura, que está costurando acordo com o Feliciano na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e que está aliado com o que há de mais podre na política brasileira para ferrar o conjunto dos trabalhadores, como tem feito desde que assumiu o segundo mandato. Um minuto. Retirou direitos previdenciários, retirou direitos trabalhistas, arrocha o nosso salário. Isso é ignorado. Tem sido solenemente ignorado. Buscando fazer como eixo principal a defesa do governo que tem nos atacado. Olha, companheiros, eu vi inclusive aqui uma análise de conjuntura que comparou basicamente com o nazismo na Alemanha, né? Eu achei assim, um esforço bem interessante assim, de caracterização para o companheiro conseguir fazer essa citação. Agora, Fabrício, assim, não foi, acho que foi um lugar, enfim, alguém mencionou, quero cometer uma injustiça, mas quem não escolhe lado ou a passividade. Olha, companheiros, passividade, me desculpem,
Mas eu estou vendo alguns companheiros que só estão se mobilizando agora para defender o governo. Inclusive a CUT foi às ruas e foi, de fato, no dia 13. Agora, não tem visto nos últimos 12 anos ir para a rua para defender os nossos direitos ameaçados, atacados e surrupiados pelos governos que têm nos atacado. Acho que a gente tem que ter claro que não pode defender golpe, acho que tem que ter claro, sim, não se aliar. Por favor, companheiro. Tem que ter claro que a alternativa não é a alternativa do PSDB, não é a alternativa da direita. Agora, a alternativa certamente também não é estar marchando com aqueles que fortalecem e que mais fortalecem a direita na política brasileira e que seguem retirando direitos da nossa classe e arrochando o salário do funcionalismo, enfim, da nossa categoria. Concluímos uma saída pela esquerda, uma saída de defesa dos nossos direitos, de seguir lutando para defender os direitos que seguem ameaçados pelo atual governo. Se nós temos que debater mobilização aqui, é para enfrentar o governo que fortalece a direita que os companheiros estão aqui tanto debatendo. Eu me enganei, referi isso. Ele retirou. Não, tudo bem. Tá bem. Por favor, colega, tem o requerimento, vai ser, não tem problema. Ao final, junto ao Rui também tem um requerimento, vai ser avaliado, não é? Próximo inscrito é Luiz Guadanin e depois Nayara. Com licença, companheiro, vamos só tentar manter minimamente. Colegas, aqui fica se discutindo muita coisa. Mais perto? Ah, tá, não, tem isso ainda. Tá, colegas, assim, a nossa Assembleia, ela é sempre convocada para defender os interesses de nossa categoria. Tá? Aí a gente fica aqui vendo discussão a favor, contra, o pessoal se atacando. Eu creio que isso nós devemos levar, diminuir essa quantidade de agressões, etc. e tal. Todos nós temos que defender aquilo que nos interessa, que é a nossa categoria. Com relação a isso, então, independente de nós estarmos vivendo uma crise econômica e até mesmo político-institucional, tá? Nós não podemos ficar quietos, nós temos que continuar a nossa mobilização dentro do nosso sindicato e, através do nosso sindicato, forçar, talvez, que a FENAJUF tenha um calendário de luta para todo o Brasil. Né? Não adianta nós querer puxar o cavalo sozinho, nós vamos ter que exigir da FENAJUF, de alguma forma, que a mobilização tenha que continuar, embora as crises que estão aí. Um colega falou aqui, eu não sei quem foi, que nós não devemos ficar fazendo campanha juntamente com servidores federais, estaduais e municipais. Quanto ao SPF, vamos lembrar, e a gente esteve lá na reunião, estive lá com a direção do sindicato, esteve lá, nós estivemos como colegas participantes. É bem importante e salientar que isso é muito importante até para a nossa categoria, por uma questão muito lógica. A data base nós só vamos conseguir através dos servidores públicos federais, todos unidos, certo? E o nosso último aumento também só conseguimos através da união dos servidores públicos federais. Não teve outra maneira, tá? Então, essa é a mobilização que tem que ser feita, inclusive com greves, não podemos ficar aí analisando se vai prejudicar o governo, etc e tal, etc e tal. Quanto às medidas da Dilma contra os trabalhadores, evidente que nós não vamos aceitar, nós temos que atacar, certo? Todas aquelas medidas que prejudicam os trabalhadores, sejam aposentados, da ativa ou prestes a se aposentar, devem ser rechaçadas, até porque nós aqui como trabalhadores de um judiciário trabalhista, temos que, de certa forma, defender, além dos trabalhadores, nós próprios. A Petrobras,
nós temos que defender a qualquer custo. E a Petrobras tem maneiras, com certeza, de se erguer sozinhas, tá? E ela própria, esse dinheiro que dizem que é rolado, na verdade não foi bem assim. É dinheiro que veio para os deputados e tal, que estão sendo citados, através dos diretórios nacionais, ou seja, repasse. Então, vamos defender sim a democracia, o governo legalmente eleito, contra as medidas por esse governo que atacam os trabalhadores, e a nossa mobilização da nossa categoria cada vez mais forte sozinhos, com a FENAGIF, forçando ela a casa, e junto com os servidores federais no todo, para conseguirmos a data base, que isso é muito importante. Nayara, depois o Zé.